Durante os primeiros 30 anos após o descobrimento do Brasil, em 1500, os portugueses mostraram pouco interesse em ocupar efetivamente o território. Embora a presença fosse registrada por algumas expedições exploratórias e pelo contato comercial com os indígenas, principalmente por meio do pau-brasil, o governo português não instalou nenhuma estrutura administrativa sólida. O foco da coroa estava voltado para as lucrativas rotas comerciais com as Índias, que garantiam especiarias valiosas para a Europa. Mas esse abandono inicial começou a se mostrar perigoso. A ausência de ocupação efetiva abria espaço para a cobiça de outras potências europeias. Os franceses, em especial, começaram a frequentar com mais frequência o litoral brasileiro, fazendo alianças com os povos indígenas e estabelecendo postos de comércios temporários. A coroa portuguesa, percebendo a ameaça crescente à soberania sobre a nova terra, decidiu que era hora de agir com firmeza. E foi nesse contexto que, em 1530, o rei Dom João III organizou a primeira expedição verdadeiramente colonizadora ao Brasil, colocando à frente dela um fidalgo experiente e confiável, Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza era um membro da pequena nobreza portuguesa e tinha sólida formação militar e administrativa. Era um homem de confiança do rei e, sobretudo, um representante do esforço da coroa em organizar o território recém-descoberto. A missão que lhe foi confiada era complexa e ambiciosa. A expedição oficialmente tinha múltiplos objetivos: estabelecer a presença efetiva de Portugal no Brasil, fundando povoações e instalando estruturas administrativas, explorar economicamente o território, buscando identificar riquezas naturais e possibilidades de cultivo, combater o contrabando de pau-brasil por estrangeiros, especialmente os franceses, fortalecer laços diplomáticos e alianças com tribos indígenas, ou mesmo enfrentá-las se fosse o necessário, e reconhecer a costa atlântica e o interior, mapeando o território para futuras ações de ocupação e defesa. Assim, em 3 de dezembro de 1530, Martim Afonso de Souza partiu de Lisboa com uma pequena frota de 5 navios e cerca de 400 homens, entre soldados, marinheiros, colonos, clérigos e técnicos. Era o embrião de uma futura sociedade luso-brasileira. A expedição chegou ao litoral brasileiro no início de 1531, passando inicialmente pela capitania de Pernambuco e depois pelo litoral da Bahia. Ao longo do caminho, Martim Afonso de Souza realizou o reconhecimento da costa, entrou em contato com grupos indígenas, combateu a presença francesa em áreas como o atual Rio de Janeiro e iniciou a distribuição de grandes lotes de terras entregues aos colonos que se comprometessem a ocupá-las e torná-las produtivas. Durante essas paradas, Martim Afonso também procurava boas regiões para a fundação de vilas permanentes. Ele observava o solo, os rios, a presença de indígenas hostis ou amistosos e a acessibilidade pelo mar. Em 1532, após essa viagem de reconhecimento e confrontos pontuais com franceses e indígenas, ele fundaria a primeira vila oficial do Brasil, São Vicente. A vila de São Vicente foi fundada em janeiro de 1532, na atual região do litoral paulista. O local foi escolhido por suas boas condições naturais, solo fértil, acesso à água doce e um porto relativamente seguro. Essa fundação é considerado o verdadeiro início da colonização portuguesa no Brasil, pois ali se instalaram os primeiros colonos com intenção de permanecer de forma definitiva. Martim Afonso implementou na vila instituições típicas do modelo português. Criou uma Câmara Municipal, estabeleceu um sistema rudimentar de justiça e distribuiu terras para o cultivo. Também incentivou o plantio de cana-de-açúcar, trazendo mudas da Ilha da Madeira e organizando os primeiros engenhos do Brasil. A cana-de-açúcar se tornaria, nas décadas seguintes, a principal base econômica da colônia. A partir de São Vicente, Martim Afonso também explorou o interior do Planalto Paulista, com apoio de indígenas aliados e bandeirantes pioneiros. Alcançou a região onde depois surgiria a cidade de São Paulo.
Essa movimentação pelo interior seria, no futuro, a base para o movimento bandeirante que marcaria toda a expansão territorial do Brasil colonial. Em 1533, Martim Afonso de Souza retornou a Portugal. Sua missão foi cumprida com êxito, estabeleceu uma vila permanente, consolidou a presença portuguesa no sudeste do Brasil, combateu o contrabando francês, organizou a produção agrícola e abriu caminhos para a futura ocupação do interior. Sua expedição teve efeitos imediatos. Percebendo que era possível e viável a colonização efetiva do Brasil, o rei Dom João III decidiu, logo em seguida, implantar o sistema de capitanias hereditárias. As terras da colônia foram divididas em grandes faixas longitudinais, entregues a nobres e militares que assumiram a responsabilidade de povoá-las e explorá-las. A experiência de São Vicente serviu como modelo para esse novo sistema. Anos mais tarde, Martim Afonso ainda teria papel importante na administração portuguesa, no Oriente, sendo nomeado governador da Índia. Mas sua marca no Brasil foi permanente. Foi ele quem deu os primeiros passos firmes rumo à transformação do território em uma colônia organizada, povoada e economicamente ativa. A expedição de Martim Afonso de Souza não foi apenas uma missão militar ou de exploração. Foi um verdadeiro divisor de águas na relação entre Portugal e sua colônia americana. Até então, o Brasil era uma terra de contatos esporádicos e exploração de recursos. A partir de 1530, tornou-se aos poucos um espaço de ocupação planejada, com instituições, agricultura, escravidão, conflitos e alianças com indígenas. Em resumo, o início da colonização de fato. São Vicente é hoje lembrada como a Vila-Mãe do Brasil. Ali começou a articulação de uma sociedade colonial baseada no trabalho escravo, na grande propriedade e na monocultura, traços que moldariam o Brasil pelos séculos seguintes. A iniciativa de Martim Afonso de Souza foi o primeiro tijolo de um edifício que se tornaria imenso, complexo e duradouro. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!